Olá pessoas, você está no Post Night Raid. Hoje é dia 5 de janeiro de 2025. Estamos aí para mais um Post Night. E cara, eu não tô desanimado, é que eu tava gravando há meia hora e eu não tinha chegado a lugar nenhum. Eu simplesmente comecei a falar e eu não cheguei a lugar nenhum em 30 minutos. Então agora eu vou ser bem mais direto, então isso pode ser que significa que não vai ter menos minutagens o Puginati. Mas eu tava falando o que, cara? Eu cheguei a uma conclusão nessa semana. E essa conclusão, ela veio por causa de vários fatores. E esses fatores, eles foram se construindo com uma narrativa em todo esse tempo, desde o meu nascimento, cara. E eu vou tentar ser bem direto aqui, tá? Bem direto aqui e agora o quão esse o quão isso foi criado, né? De uma maneira tão sutil e interessante que para que vocês possam ver como que a vida é estranha pra cacete. Então, vamos lá. Eu vou tentar capitular desde o início pra eu não cometer o mesmo erro que eu cometi no rascunho que eu tava fazendo. Cara, eu quando eu era criança, eu era normal, inteligente, né? Era uma criança diferente. Eu acho que eu era mais quieto, tudo na minha, mais focado em, sei lá, alguma coisa artística de desenho. Eu desenhava bastante. Eu gostava de ver histórias de desenhos, super-heróis. Normal, criança normal. Só que. Caralho, calma aí. Eu acho que eu comecei muito antes. Eu acho que foi muito antes, mas enfim. E eu fui criado. Acho que não sei se eu já tinha falado aqui, mas eu fui criado por uma família católica, certo? Especialmente minha mãe que bolou, né? Que me ensinou as coisas que, que eu aprendi sobre a religião. E, e eu, como uma criança, eu não sei, talvez a minha diferença seja que eu tinha uma capacidade boa de entender e armazenar na minha cachola. Só que o entender era bem mais como isto é certo ou isto é errado do que a, o verdadeiro significado. Na verdade, para explicar melhor, eu tinha entendido como uma criança, entendeu? O que é entender para uma criança? O normal, claro. A criança, ela entende o quê? Ah, o super-herói, ele salva o mundo, entendeu? Você não, quando entende como adulto, você entende que o super-herói, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos sobre tanto o mundo, sobre o que ele faz, o propósito dele. Você entende você entende que o personagem, ele tem uma origem, que ele tem ele teve um start, né? Ele teve um start de começar a fazer aquilo. E ele teve um motivo. E ele tem um motivo para aquilo continuar sendo feito. Pois bem, tá falando de religião aqui, né? Eu já vou começar com o pé na porta, coisa que eu não fiz no rascunho de post night que eu fiz. Então, eu, criança, criado como católico, tudo, fui batizado aos 3 anos, catequese, depois crisma. E quando eu cheguei no último estágio, que era crisma, eu lembro que
É catequista que fala? Ela é a mulher que dá crisma, pô. Era um casal lá. Os caras, gente boa, bonitinho, bicho. Eles falaram, pô, vocês só não vão sair da igreja, tá? Vocês vão. A missão de vocês é espalhar a mensagem, só que vocês não vão sair da igreja, tá? Primeira coisa que eu fiz foi sair da igreja, porque, cara, chegou um ponto pra mim que eu espero que até você compreenda. Não sei se você é jovem ou adulto compreenda o que eu vou falar, mas existe um momento que a criança, pelo menos pra mim, que talvez tenha tido um pensamento um pouco mais crítico em relação à situação, ela não pode ser. Eu acho que é questão de obrigatoriedade, e quando o cara é jovem, ele se revolta com obrigações. Por isso que o jovem é um pouco mais relaxado e ele é um pouco mais explosivo em relação a essas coisas. E eu sempre fui o quê? Obrigado a ir pra igreja e tudo, mas quando criança e tudo, eu gostava de ir. Pô, até uns 12, 13 anos. Até uns 12 anos eu gostava de ir pra igreja e tudo. De boa. Chegou um tempo que as coisas foram acontecendo e eu comecei a... Cara, esquece aí, entendeu? E quando chegou a obrigação, esse dia, né, de crisma, assim, que foi a última vez que eu tinha ido pra igreja lá, eu falei, cara, eu já não tô aguentando mais vir aqui, porque é muito chato, era muito chato, entendeu? Você ouvir as mesmas coisas e você sem saber por que você está ouvindo aquilo e sem o real motivo. Você vai entender no final quando eu terminar de falar tudo. E então, quando chegou aquele ponto, eu parei de me sentir obrigado, eu fiz de tudo, pô, eu fui xingado, minha mãe me chamou de pagão e os caralho, porque eu não... Ela quase me excomungou, porque eu não queria mais ir. O direito meu, claro, porque eu era obrigado a fazer aquilo. E, como eu disse, a obrigatoriedade para o jovem não é um negócio legal, a não ser que ele queira. Então, continuando. Aquilo, né, ficou armazenado na minha cachola. Aquela narrativa ficou na minha cachola. Porém, eu já não queria mais aquilo porque eu, como um jovem bonzão, já sei, pô, já sabia, né? Ah, isso daí eu já sei, blá, blá. Até hoje eu sei, né, as coisas lá. Porém, não com o entendimento e não com... Obviamente, tendo decorado, sei lá, tudo. Vamos deixar nas palavras mais abrangentes aí. E aquilo, né, ficou armazenado. Então vamos lá. Eu tô montando a narrativa aqui pra vocês. Já temos 8 minutos de novo, bicho. Essa é a primeira parte da narrativa. Família católica cristã, certo? Aí o que acontece? Vai acontecendo as coisas, acontecendo, blá blá blá. E depois de, sei lá, 2000, praticamente quase na mesma época. Aí acontecem umas coisas comigo, aí eu fico muito mal. E aquela obrigatoriedade, ela já tava me enchendo o saco porque algo me incomodava mais. E essa angústia, ela obviamente ia ser debatida com introspecção e eu precisava de tempo para absorver, entendeu? Para pensar as coisas. Então eu usei daquele tempo para pensar. E foi assim, dito e feito, né? Só que foram acontecendo cada vez mais coisas e talvez aquela personalidade que não era mais uma criança, ela se foi, né? Eu estava em transição de criança para adolescente
eu já estava adolescente, entendeu? Então, naquele período de pré-adolescência para adolescência, eu perdi aquela personalidade que estava disposta a cumprir a obrigação de ir para cumprir sei lá, a obrigatoriedade espiritual, né? Digamos assim. E aí, né, nesse tempo aí, sei lá, um pouquinho antes disso, de eu parar de ir pra igreja, eu tava jogando CS, eu já sabia que eu queria jogar CS, e aquilo pra mim era o máximo, era o que eu queria, era o meu propósito, então eu tinha que fazer aquilo pra provar pra mim mesmo que eu podia conseguir as coisas, e talvez inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. A questão é que novamente a vida me deu porrada, pô. Claro, pra deixar claro as minhas características, sou um bobo otimista e uma pessoa que sempre foi obediente e nunca questionou as coisas. Então, voltando um pouco mais no tempo, naquele momento eu precisei questionar as coisas para se aprofundar no que era necessário, que era a mim mesmo. Como que eu seguiria algo sem saber o que sou eu? Então, foi nisso que virou todo esse Zé Carl Jung que eu sou. E nesse meio tempo eu conheci a Saco Cheio TV. E eles me ensinaram basicamente quase tudo que eu entendi hoje. Tanto criativamente, tanto nesse sentido de questionar e nesse sentido espiritual mesmo. De fazer as perguntas certas, de sempre pensar, tipo, você tem tanta certeza disso mesmo? Ou até mesmo de... Eu não quero deixar uma imagem... Talvez eu tenha passado uma imagem meio ruim agora com isso, mas não é isso, entendeu? É que eu aprendi com eles, assim como eu aprendo com todo mundo. Por bem ou por mal, eu aprendo com todo mundo. E isso é algo que falta nas pessoas. Agora eu não sei o que eu falei aqui ou o que eu falei no, no rascunho lá. O que eu tô falando, cara, é que depois disso, eu, sei lá, depois de toda essa evolução espiritual, aí chegando no que eu sou hoje, resumidamente, eu falei há uns postinagens atrás que eu tava, quando aconteceu o negócio da Saco Cheio TV, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa com minha criatividade, explorar o lado artístico, e eu fiz aquele vídeo que ninguém viu, mas que tá aí no YouTube, que é o Tributo Saco Cheio TV. Eu fiz aquela homenagem daquilo, eu entendi que aquilo ali poderia ser o meu novo propósito quando eu parei de jogar CS. E eu não sei se vai ficar bom pra vocês, ouvintes novos que nunca ouviram isso aqui e estão vendo pela primeira vez. Mas eu não sei se eu expliquei bem o negócio do CS, que eu parei de jogar CS há um tempo atrás. E aquilo foi a segunda parte do processo. Mas eu não tô falando disso. Calma, porra. Calma. Não bagunce de novo essa merda. 14 minutos eu não falei nada. Eu... Então, voltando. Aí outros criadores de conteúdo, né? Que eu fui vendo. Tanto questão de ufologia. Criação de conteúdo mesmo, normal. Besteira. Tanto... um entretenimento um pouco mais com conteúdo, sei lá, 38, talvez, o Nando Moura, talvez, mas eu não quero que vocês vejam com a visão ruim que eles possam ter pra vocês, mas
Quero que vocês vejam com aprendizado o que eu tô falando. E o Super Xandão, principalmente essas semanas atrás, que eu vendo ele falar tudo. Pô, cara foda, legal. E eu fui juntando esse conhecimento, agora, né, bolando aqui. Eu fui juntando esse conhecimento, tanto psicológico, né, sobre a psique humana, isso incluindo minha terapia com o Thiago, claro, com o que eu pesquisei sobre, desde interpretação de sonhos, desde a psique, sobre o self, sobre o que o Jung fala, que é algo para mim é simplesmente essencial para uma pessoa ler. Eu juntei o conteúdo talvez de economia, né? Sei lá, 38, um negócio mais político, né? Também com ele, com outros criadores de conteúdo. Tipo, não citar outro, Nando Moura. Puta, vai ficar muito enviesado o que eu tô falando aqui, mas não. Novamente, não quero que você se coloque como o julgador dessa posição. Eu quero que você entenda como aprender com as coisas e com qualquer coisa. E com esses criadores de conteúdo, eu não só eles, né? Pô, tem Júlio Lobo, pô. As coisas chegaram num ponto, né? Então, voltando agora, um pouco mais atrás, 2 meses atrás, eu tinha parado de jogar CS, que era o que eu tinha colocado como propósito nesta vida, que era chegar lá e provar pra mim mesmo, blá blá blá. Aquilo foi substituído por algo que já não fazia mais sentido para mim, que era a religião, espiritualidade. A espiritualidade de uma maneira, vamos supor, já enlatada, com respeito aqui dizendo. Mas era algo enlatado e eu sempre comia da mesma lata, certo? O que eu fiz foi pegar o conteúdo do enlatado, só que de outra maneira, e fazer a minha própria receita. Então eu busquei outras alternativas de conteúdo para mim, para desenvolver o meu pensamento e entender o que eu estou fazendo aqui. E agora eu quero, tipo, fazer uma separação aqui. Eu tinha esse propósito aqui, né? Esse propósito terreno de jogar o CS, de ser campeão e passar um certo tipo de mensagem. Descobri que não estava dando. Não é que eu descobri, né? Tava na cara que não estava dando certo o que eu estava fazendo. O time tinha ido pro caralho. Eu comecei a ficar mal porque, pô, você jogava 3 partidas, você ganhava 2 e perdia uma. No outro dia você perdia 2, ganhava uma. E você ficou mais de 2 meses com a mesma pontuação e não conseguia evoluir mais. E acordar era um fardo e você jogava as frustrações de toda a sua vida em tudo. Em tudo. Em trabalho, em tudo. Então eu acordava sem vontade, não fazia exercício, não fazia nada, bicho. Eu simplesmente não aguentava mais. Isso que eu tentei por bastante tempo, tá? Eu tentei, inclusive, depois de um tempo da terapia, eu continuei jogando e fazendo, tentando me adaptar e focando e aprendendo a entender o que era disciplina, o que era que não estava dando certo mesmo. E eu fui me adaptando e eu agradeço muito ao Thiago por ter me dado essa luz enquanto eu estava lá. E enquanto isso eu fui procurando outros criadores de conteúdo, né? Em relação a isso, conheci o Júlio Lobo, pô, sensacional. O canal dele sobre saúde mental é muito bom.
Eu lembro que tinha um vídeo dele falando sobre o que fazer quando tudo está dando errado. E ele falou sobre replanejar a rota, né? Retraçar a rota dos seus planos. E aquilo foi na minha mente assim, só que eu falei, não, eu tô replanejando aqui, fazendo, replanejando, e blá blá blá. E eu fui dando aquela empurrada, assim, não, dá pra tentar. Porque hoje em dia é muito bem empregado e quantidade, não é questão de quantidade e qualidade, mas de que é certo que você se dedicar 100% vai dar 100% de resultado, entendeu? E não é assim que funciona. Você tem que entender muita coisa para, eu acho que, chegar nesse nível de só a dedicação gera resultados. Então eu tava naquilo, sem entender, porque eu tava parado no mesmo lugar há tempos, ouvindo muita besteira, e eu sabia o que tinha que fazer. Eu lembro que até eu parei de fazer. E meu YouTube me recomendou uma semana depois um vídeo do Ryan Santos, que eu nunca tinha visto por preconceito, né? O cara deve fazer conteúdo Red Pill, essas porra assim. Então por esse preconceito eu não via. Mas eu fui ver que o vídeo era eu desisti. Era desista dos seus sonhos, né? E eu já tinha falado também de outro vídeo sobre isso, que era do Petri, né? Sobre desistir de resistir. Isso é uns postinais atrás, e depois eu fui. Era essa resposta que eu precisava de novo, ouvir, blá blá. E quando eu fui ver, não era isso também. Aí do Ryan eu vi, pô, interessante, o cara ele desistiu do negócio dele que era da NFL e ele deu certo do mesmo jeito. Será que é isso pra mim também? Aí eu não sei. Aí eu fui ver. E quando eu fui vendo, né? Pô, interessante. Eu vi uns conteúdos dele lá, interessante. Mais outro conteúdo. Então, depois quando eu fiquei órfão da Sasha Steel TV, eu fiquei aberto para esses novos conteúdos. E é por isso que hoje eu cheguei no onde eu estou. E onde eu estou agora, terminando aos 22 minutos. Bom, que no primeiro eu tava meia hora e não tinha chegado onde eu queria chegar. E onde eu estou agora? Cara, você abre uma caixa de comentário aí de qualquer canal no YouTube aí. Ou você olha como tá o noticiário aí do mundão aí. Você perceba o que as pessoas consomem de conteúdo. Perceba a verdade, entre aspas, que elas acreditam. Veja tudo isso e não pense que o mundo não esteja acabando, bicho. Mas porra, isso daí acontece. Isso aqui acontece há milênios e todo mundo fala isso, nunca acontece nada e blá blá blá. Desde a época de depois de Jesus, os caras já falam que o mundo tá acabando. Mas não é questão do mundo acabar, é do seu tempo acabar e você não entender isso. Por quê? Porque a questão nunca foi o tempo do mundo, da Terra aqui em si, mas de entender, cara. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que cada vez mais a liberdade da gente em questão de falar sobre algo, isso já pode ser visto aí. Questionar ideias, falar sobre alguma coisa, financeiramente também, comprar qualquer coisa ou guardar o seu dinheiro que foi fruto do seu esforço, comprar o que já falei isso, né?
Então, nossa liberdade em questão social de, conta como social também, mas de expressão em si, de expressar os seus questionamentos. Uma coisa que ninguém entende é que para você conseguir chegar onde você chegou hoje, né, com ciência, com filosofia e tudo, questões foram impostas para esses pensadores, né? E se questões foram impostas para esses pensadores, eles tiveram que botar à prova seu próprio conhecimento. E cara, eu tô dizendo isso agora porque aconteceu o cancelamento do 38, né? E isso foi um estopim, assim, pra falar também sobre isso, né? Ele falou um negócio que é, obviamente, da maneira que o 38 se expressa, é algo que vai gerar polêmica, de qualquer jeito. Porque ele fala tão rápido e às vezes ele esquece de botar uma ponte no que ele tá falando. Então, gerou má interpretações. Porém, o que ele quis dizer, isso não é passar pano, cara. É a mesma coisa que aconteceu com o Monark lá. O Monark, ele queria passar uma ideia, mas como ele tava bebaça e ele não soube se expressar de vez, não culpa da bebaça mesmo, mas faltar de expressar mesmo. Eu já falei merda já aqui também, e acontece com todo mundo. Então, ele falou algo que quis dizer uma ideia, né? Ele questionou uma ideia, no caso do Monark, o que seria a melhor maneira de enfrentar os... Você sabe quem? E o 38 diz que vocês já pararam para pensar que talvez a Lei Áurea tenha sido um erro? E ele explicou, tipo, o ponto que faria, né? Tanto sobre a questão em questão do governo mesmo, né? E em questão política ali, né? Que seria talvez outra alternativa para aquilo. Claro, ele não é. Porra, é que nem o Monarca. O Monarca não era nazi, porra. O 38 também não é a favor de escravidão, pô. Cara, sabe o que é? O que isso engloba no que eu tô falando? E eu não tô falando isso pra defender eles especificamente. Eu tô fazendo isso pra passar uma mensagem. Se a gente tá tendo, tipo, menos, eu não sei se estamos tendo menos, mas talvez o questionamento de novas ideias, talvez caralho, bicho, fugiu a palavra. Talvez talvez a nossa possibilidade de pensar em ideias diferentes apenas não como motivo de contrariar as ideias primárias, mas de fortalecer elas com conhecimento, entendeu? Não é que uma ideia diferente ela vai ser contrariada e contrariar a ideia principal e revolucionar ela. Não é 100% dos casos que isso acontece. A questão é que o questionamento ele gera conhecimento de qualquer jeito. Então, se ele é sendo absurdo ou não, esse questionamento, vamos supor, terra plana, para você outra discussão aí que possa ser polêmica, não sei o que, sei lá, odiar o Super Xandão porque ele defende a terra plana. Você tem que entender que não, a questão não é sobre a Terra ser plana ou não, e que tem que parar com quem questiona o diferente. Se esse questionamento
ele é feito de uma maneira saudável, opa, você, como um defensor da ideia primária, você tem que explicar aquilo, certo? Cara, isso é tudo sem agressão física, moral ou verbal, entendeu? Os seres humanos, eles parecem que eles perderam a capacidade de talvez contrariar a verdade para obter mais dela. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas duvidar faz parte do ser humano, entendeu? E a dúvida, ela fortalece talvez a ideia principal, a ideia ser acreditada. Então, se você deixar mais dúvida nisso, mais dúvida na verdade principal, essa verdade vai perdendo força. Então, eu não quero que você associe também com isso, com o que eu tô falando com o 38, nesse caso de agora que eu tô dizendo sobre a dúvida gerar força. Eu vou chegar no ponto. Então, as pessoas, elas estão perdendo a capacidade de se comunicar, porque não só a nossa linguagem, a nossa liberdade de expressão, ela está se encerrando, a nossa liberdade financeira está se encerrando, mas como estamos emburrecendo de alguma forma. Talvez por questionar demais ou talvez por questionar de menos. Na minha opinião, por questionar de menos e por acabar seguindo manadas, estamos emburrecendo. Você vê isso com política, quando as pessoas defendem seus políticos de estimação, e você vê isso com as pessoas. Vamos supor, nesse caso do 38, vai ter gente que vai defender o 38 só pelo ser o 38 e não pelo talvez a ideia que ele estivesse tentando questionar, entendeu? Então, você olha, tente olhar na minha visão. Vemos gados e manadas em todas as direções nesse momento. Não temos mais liberdade para... Não, ainda temos, né? Mas talvez futuramente, daqui 2 anos, não tenhamos mais a liberdade para olharmos aos 4 cantos do mundo e vermos as suas limitantes crenças e as verdades, entre aspas, impostas aí. Talvez daqui a um tempo isso tudo seja a verdade. O que eu quero dizer é que, de alguma forma, estamos sendo manipulados para chegar num momento caótico e cada vez mais aprisionador. A verdade, ela acaba sendo cada vez mais escassa e talvez essa verdade ela não irá ser ainda descoberta daqui a uns anos. O que eu quero dizer com isso? O mundo está acabando, o mundo está doente. Você olha numa caixa de comentário, novamente voltando para a caixa de comentário, você olha numa caixa de comentário, a gente xingando as pessoas, não questionando as ideias, apenas xingando as pessoas moralmente ou não sei o que. Você vê, às vezes, muitos céticos para várias situações. E você vê muitos crentes em algo que não é fixo. E por que não é fixo? Porque talvez a maioria das pessoas que consomem, eu vou usar o termo religião enlatada, elas não estejam fixas nela. Porque
ela ainda tem a mentalidade de criança, de não ter vivido na pele as experiências e entendido as respostas dessas experiências que essa religião propõe. Eu tô dizendo a religião, mas eu quero dizer especificamente no cristianismo. O que é muito estranho, né? Tipo, dessas bilhares que fala de pessoas que seguem essa religião, poucas dessas entendem o que é de verdade ela. A maioria segue como algo talvez obrigatório ainda, tipo, não, eu vou lá, não sei o que, blá blá. E sem entender o que foi realmente e o que é realmente dito nela. E isso acontece em várias outras, mas eu tô dizendo especificamente nessa porque eu creio que esta é o que, cara, o que esse cara disse, ele é muito difícil de interpretar para você chegar num ponto onde você só vai lá e consome aquilo e volta para casa e faz a mesma merda, entendeu? É isso que eu tô falando. Porque até esse conceito que hoje em dia também foi como é que fala? Escaralhado pela sociedade, que é esse conceito de família, entendeu? Esse conceito de família, conservadorismo, essa coisa que tá em moda na internet agora, os católicos aí que estão na internet, bicho. Esses caras, eles se comparariam. Putz, eu não tenho um termo agora, mas é inteligência ou sabedoria não praticada, certo? É algo muito mais difícil de ser praticado. Não é simplesmente você pregar aquilo da maneira mais, tipo, fixa naquilo, como os fariseus faziam na época de Cristo, entendeu? Os fariseus, eles pegavam a leitura lá, as leituras de Moisés lá, do autor sagrado, dos profetas, e eles diziam aquilo no pé da letra, e quem fosse ao pé da letra, um pouquinho para a esquerda ou para a direita, não iria ser salvo e não sei o que, blá blá. E você sabe o que aconteceu naquele tempo, né? Quando Jesus veio, ele falou, cara, não é assim que você tem que fazer. E eu vou te passar uma nova visão. Cara, você tem ideia como o ser humano é uma bosta? Porque o Criador, ele chegou, falou, pá, ó, Moisés, pá, segue o cara, pá. Aí o cara escreveu, fez um monte de coisa muito louca, muito foda, absurdo, coisa que mudou a humanidade. Aí o pessoal, depois de anos, entendeu tudo errado. Não talvez tudo errado, né? Mas que começou a usar isso também para separar as pessoas. O que você vê hoje é uma separação tão gigantesca entre cada indivíduo que eu acho que nem se compara ao que era há tempos atrás. Porque agora a gente tem uma separação muito mais caótica e em potencial caótica. Não tínhamos tanta tecnologia para potencializar esse caos que voltou a ser o planeta Terra, o que ele nunca deixou de ser, mas que aquele cara ali tentou passar uma ideia e ninguém entendeu de novo. Ninguém entendeu de novo, bicho. Deixa eu ver qual era o ponto que eu queria dizer.
Cara, acho que a mensagem que eu queria dizer, né, nesses 40 minutos aqui é que existe uma narrativa que te faz experienciar coisas que você não sabe por quê. E você não tem a obrigação de saber por que aquilo está acontecendo. E nem sabe por que isso está acontecendo com você. E nunca vai saber por que está acontecendo. Mas essa narrativa, que é chamada de sua história, da sua vida, ela quer te levar a algum lugar. E isso é um propósito que talvez seja mais difícil do que, sei lá, eu chegar no Major. É um propósito talvez mais difícil de chegar do que o seu propósito material aqui, entendeu? Um propósito, ele não pode ser simples, só material. E eu acho que a mensagem que me foi passada foi que o que eu tava pensando ali sobre o CS não era importante tanto o que eu tinha que aprender agora, que era o propósito imaterial, o propósito de espírito, que eu não sei o que é ainda, mas eu sei que eu preciso passar mensagens. E por isso eu foquei no Post Night. E de alguma forma, essas coisas, quando eu segui com intuição, me levaram a alguma coisa. Quando eu segui o CS, me levou a criar o Post Night. E quando eu decidi chegar e comprar a câmera tudo, e melhorar o Post Night, provavelmente isso vai me levar a algum lugar. Bom ou não, não sei. Mas que eu entendi agora e eu posso morrer. Não posso morrer, não, porque ainda eu preciso cumprir o que eu entendi. Mas eu já entendi o primeiro passo. Acho que talvez o segundo passo. Então eu estou começando agora uma segunda temporada aqui na minha vida, que é. Eu não sei o que é. Então, talvez a terceira, né? Primeira é dormindo, depois com a busca por descobrir quem eu sou, que ainda sempre vai continuar, né? Mas o arco dela terminou para a mensagem que eu vou passar. Então esse é o terceiro ato agora da minha vida. Cara, a mensagem resumidamente que eu quero passar é: o mundo está doente. E eu vou agora falar outra coisa, né? Que eu esqueci de falar. Pra completar o resumo. Então calma lá, esquece o resumo agora. Completar o resumo. Continuar a narrativa. Puta que pariu, eu tô fazendo tudo errado. Baguncei a mente de vocês agora. Eu nessas. Que dia foi? Foi antes do Natal? Não, acho que foi depois do Natal. Acho que depois ali do Natal, né? Eu comecei a assistir The Chosen, cara. Quem não sabe, a série lá de Jesus. Pronto, mais fácil de explicar. E eu comecei o primeiro episódio, eu falei, cara, eu não queria assistir série, eu sempre paro na série, eu nunca assisto nem nada. Eu tô cansado sei lá, do mundo aqui, entendeu? Mas, assim, nada pra fazer, não tenho o que criar, não tenho ideia do que fazer. E aí o que aconteceu foi assistir a primeira série. A série, primeira temporada lá. Aí eu comecei a ver no primeiro episódio e falei, puta, vai ser ruim, vai ser meio chato, bicho. Parece bem ruim. Aí aparece o JC no finalzinho do episódio e você fala, caralho, é o cara, pô. Preciso ver mais.
Cara, conclusão, eu viciei na série. E essa série mudou. Era a peça que faltava no momento. Porque eu não. Como eu disse, existia uma narrativa, né? Que estava sendo feita. E essa narrativa, né, do The Chosen, ela encaixou com a narrativa que estava desde criança, né? Que era da igreja, tudo. Só que não era um negócio enlatado agora. Era um negócio um pouco mais separado da lata. Era um peixe fora da lata, entendeu? E aí, cara, tem muitas cenas dessa série que você, tipo, se emociona e você fala, caralho, bicho. É outro nível, entendeu? É outro patamar, assim, de. É um negócio muito surreal de você entender. E. Eu não sei se eu anotei alguma coisa pra falar dela. Cara, por isso que o último post night lá que eu fiz ao vivo eu tava meio Zé Pastor, entendeu? Meu amigo tinha falado lá. Mas não é isso, entendeu? Não é a questão. Eu não gosto dessas coisas de pastor, assim, entendeu? E de padre, essas. Eu nunca fui muito chegado a isso. A essa curiosidade nesse nível. Só que você vem da série, você tem uma visão um pouco mais cotidiana. Então você tem os personagens lá. E como qualquer série ou filme, você acaba se identificando ou se desidentificando com personagens. E o que eu quero dizer é o que eu quero é recomendar essa série para você. Não sei, em algum momento você pare e assista pelo menos uns três episódios assim, só para ver como é. Às vezes você também não tá no momento que eu tô, mas o que aconteceu foi aquela historinha que tava na minha cabeça, ela foi me ilustrada de uma maneira muito mais real. E isso que eu consumi, sei lá, bastante conteúdo, né? Tipo, eu já vi, sei lá, Paixão de Cristo, que é muito foda, muito bom. Já vi várias coisas, né? Quando a criança assistia a historinha lá de Jesus lá na Record. Então já tinha consumido. Mas essa série, ela tem algo especial, bicho. Os personagens são muito bem construídos. E você vai se identificando com eles cada vez mais. E a mensagem que ela passa de nós não termos tão. Nós não temos 100% do controle do que vai ser, ou nós não temos o conhecimento certo, ou nós não temos o preparo físico, nós não temos o preparo mental pro que acontece, pro que vai acontecer. Isso é o que faz. Isso é o que faz a gente chegar nessas maluquices, entendeu? É o que faz a gente evoluir também, mas é o que faz a gente travar muitas vezes. E eu assisti um episódio hoje onde o Jesus, né? O Jesus é foda. Jesus fala que era o homem. Puta que pariu, agora eu esqueci, cara. Tava na minha mente até agora. Eu ia falar um palavrão aqui em nome do cara, pô. Calma aí, vamos ver se eu acho aqui.
Não, cara, não. Não, não vou achar não. Mas ele falou que era o homem, ele. Eu vou botar agora na minha palavra porque não lembro o que foi falado, mas era mais ou menos assim. O homem, ele é limitado quando ele tem apenas o seu próprio entendimento. Quando ele depende só do seu próprio entendimento. E você vê que a maioria das coisas que acontece ou que cara, acontece na série, que aconteceu na vida real, todos eles não estavam preparados. E eles foram escolhidos do mesmo jeito porque haviam coisas especiais. Havia alguma coisa especial neles. E essa coisa especial não é só eles que tinham, todos tinham, mas apenas poucas pessoas são escolhidas para seguir isso. E por que elas não são escolhidas? Eu acho que aí vai uma questão bem mais complexa de da gente ter uma liberdade, né, de escolha. Mas essa liberdade de escolha, ela meio que é meio questionável, entendeu? Porque assim, se acontecessem certas coisas com a gente, não teríamos certeza se iríamos lidar a maneira que a gente iria lidar com isso, né? Então, eles, né, os apóstolos lá dele, não sabem porque ele escolheu, mas você percebe também que não é a questão deles terem sido escolhidos, mas eles aceitarem ser escolhidos. E isso vai com o ensinamento de Jesus, que é a parábola dele de semear as sementes em vários campos, mas só um vai dar fruto. Poucos darão frutos. E o que eu quero dizer, cara, é que se você pegar você pode não acreditar em nada, cara. Mas se você entender, tipo, tentar buscar entender o que é dito por ele, cara. Assim como em todo esse tempo, eu não tava pesquisando sobre isso. E eu não tinha interesse e não tava no meu momento sobre isso. Pra procurar sobre isso. A questão é que agora eu cheguei no momento que, tipo, vendo a série, né, que eu falei, cara, esse cara é realmente impressionante. E eu lembro que eu acho que eu falava desde, sei lá, muito tempo já, desde que eu não tinha parado de pegar, acho que eu falava, cara, o que ele falava era, o que Jesus falava era algo sensacional, independente de se ele, né, agora, não sei, cara, pensa o que quiser, mas vai, eu vou falar. Mas independente dele ser filho de Deus ou não, o que ele falava, o que ele pregou, tanto filosoficamente, tanto moralmente, né, para as pessoas, era diferente. Então, volta ao que eu tava falando sobre aprender com as coisas e não ficar limitado. O podcast poderia ter sido só isso, né? Eu podia ter parado, excluído tudo de novo e falado, cara, eu podia ter abrido a câmera e falado, cara, aprenda com todos, não seja arrogante ou ignorante e questione a verdade até você encontrar a verdade. E essa verdade, cara, pra mim, não existe outra verdade a não ser no que ele falou. Sabe por que é algo tão
é tipo algo tão complexo, mas algo meio simples, porque o que ele fala é a peça que falta em todo quebra-cabeça. Talvez de alguém como eu, que talvez não seja o suficiente, né? Existem pessoas muito, muito, muito mais céticas do que eu. Eu não sou um bom exemplo para isso, mas eu questionei sempre sem ignorância, sem arrogância também. Sem ignorância não é a palavra, eu acho. Eu acho que era. Eu questionei, talvez com ignorância, mas nunca com arrogância e prepotência de que eu estou certo. Então, mesmo talvez eu tendo falado, não, é da minha maneira e não sei o que, blá blá blá, que eu já fiz muitas vezes isso, mas eu sempre pensei no final do dia, tipo, talvez a outra pessoa estivesse certa. E, cara, quando você. Cara, é estranho, mas quando você entende isso, cara, eu não tinha entendido. Aí volta pro que eu tava falando. Parar de consumir o enlatado porque eu estava sendo obrigado e buscar outras coisas alternativas me fez chegar no conteúdo do que era enlatado, mas agora de uma maneira ampla. Agora eu consigo saber o que era que estava ali enlatado e me fez entender as coisas, entendeu? E eu tô num processo onde eu pego as coisas que eu vejo lá na série, eu tô vendo a série no momento, não estou lendo ainda a Bíblia, eu vejo, sei lá, uma coisa ou outra, eu pesquiso assim, rapidamente, eu fecho. Então eu estou pegando as coisas, as peças do quebra-cabeça, e eu estou encaixando lá no que eu estou vendo, né? Quando Jesus fala, tipo, certas coisas, sei lá, tipo o Sermão da Montanha. E não se trata, caralho, não se trata de fé cega. Se trata de você buscar a verdade. E quando você busca a verdade, alguma hora você chega nela. A não ser que você coloque a sua prepotência de eu já sei a verdade e eu não preciso dela. Ou eu tô buscando outra verdade, entendeu? Essa daí não é verdade. E não é questão de esse daí não é verdade. Você vai ver as coisas e você vai discernir. Ah, é verdade ou não é? Você nunca vai chegar, tipo, já dizendo aquilo não é verdade. Você vai entender primeiro o que funciona ali antes de você dizer que não é verdade. Então, a moral da história é: o mundo está doente. Cada vez mais temos menos tempo para falar com as pessoas. Cada vez temos menos liberdade para expressar questionamentos. Cada vez temos menos espaço para o conhecimento e mais para o entretenimento avulso, o que não é talvez algo de muito simples de se dizer, né? Porque existe entretenimento bom, que faz bem, mas o consumo, o excesso de distração, do entretenimento distrativo, o consumo disso ao máximo acaba enfraquecendo nós mesmos. E deixamos cada vez mais aquela sombra ser consumida dentro da gente e a gente cada vez ficar mais perdido e angustiado sem saber o porquê. Então, novamente,
O mundo afastado, caótico, menos comunicativo, menos aberto a ideias, menos aberto ao conhecimento e mais propenso ao caos, mais propenso a mentiras. Isso leva a gente chegar num buraco e as pessoas que ainda buscam as pessoas que ainda buscam a verdade, elas estão chegando num consenso sobre um cara que veio há muito tempo e disse coisas que são difíceis e que pareciam ter sido explicadas já, mas que até hoje ninguém talvez ninguém tenha entendido direito, entendeu? E ninguém tenha praticado direito. E talvez tenhamos abandonado isso há muito tempo, ou simplesmente enlatamos isso e fizemos as pessoas enfraquecerem não só a própria fé, né? Mas enfraquecerem até o seu lado crítico, entendeu? Porque você vê, né? Voltando lá da série do The Chosen, os próprios discípulos, os próprios apóstolos, eles tinham suas dúvidas enquanto a Jesus, né? Ao Messias. E eles criticavam, tipo, cara, eu tô fazendo isso por um ato de fé, mas não tá acontecendo nada comigo, entendeu? E Jesus calmamente respondia, né? Porque, pô, tudo tem uma hora e você vai entender depois. E o vazio deste mundo, o vazio que este mundo tá construindo, e as pessoas que são abertas ainda ao espírito crítico, porém não um ceticismo fanático e doentio, e também não a uma fé cega, elas estão chegando num consenso de que talvez a gente precise do cara de novo. Imediatamente, porque, cara, você é louco, bicho. Não tem. Acabou o mundo, porra. Tá chato demais. Tá chato demais. E você vê que, como parafraseando de novo aquela frase do ser humano, do homem ser limitado ao seu próprio entendimento, a fé em Deus, ela... Eu sou até ruim pra falar disso, porque eu não gosto muito de falar disso, porque eu me sinto julgado por falar disso, mas a fé em Deus que faz você se libertar de uma outra maneira, entendeu? Continue e haja sempre pro bem. Entenda qual foi a mensagem que este cara tentou passar. Perceba as mentiras que são contadas. E busque sempre a verdade. A verdade vai dar no cara. Bizarramente chega no cara. De novo. Tentei ir por outro caminho, chegou no cara de novo. Só que agora eu entendi por quê. É muito louco. Cara, eu acho que é isso. Eu vou tentar pelo menos gerar um corte disso aqui. Eu me expressei muito mal nisso. Me expressei muito mal, não consegui
colocar realmente, talvez, não, eu acho que eu sim, eu acho que eu coloquei a mensagem pra fora, mas não ficou clara. Então provavelmente vai ter um corte picado, bem picado assim mesmo. E é isso. Eu vou. Outra hora eu faço um. Explicando mais os tópicos aqui que eu disse. Não do fim do mundo, que do fim do mundo eu já falei bastante já aqui no Post Night. Mas talvez desses outros pontos. De Jesus eu falei no último também. Mas talvez eu faça aí sobre a verdade, né? Sobre propósito, talvez. Cara, você chegou aqui até o final, mande um e-mail aí para contato.postradio@gmail.com, vai estar aí na descrição. Aí você, se você quer que eu fale algo em específico aí, tu manda um e-mail, beleza? Agora eu faço lives aí na roxinha, vai estar aí também na descrição, mas tá twitch.tv/postnightlive, certo? Fazendo live aí, jogando, falando bonitinho, tá certo? Dá pra ver bonitinho o meu olho vesgo, né? Olha. Legal. Certo? Cara, a minha mensagem é: busque a verdade e tu vai chegar no carinha ali, certo? É estranho, mas esse cara foi sensacional. Certo? Tchau.